Me chamo Evandro, eu estudei no Inatel durante os anos de 2012 e 2016, onde eu fiz engenharia de telecomunicações, né? Também fiz o meu mestrado durante os anos de 2017 e 2019, ao qual eu também atuei em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de telecomunicações no Inatel Competence Center. Atuo hoje no Laboratório de Segurança Cibernética e Internet das Coisas. Bom, o que vamos aprender então, né? No curso de hoje nós vamos explorar alguns conceitos relacionados às redes locais sem fio ou redes locais Wi-Fi, né? Então, primeiro nós vamos conhecer aí como é possível, nós vamos entender, né, como que é possível dois computadores se comunicarem utilizando o ar como meio. Veremos então como que é possível estabelecer essa comunicação sem que haja um cabo metálico ou uma fibra óptica conectando esses dois computadores. Em seguida, nós vamos conhecer o padrão I3E 802.11, né, que define as redes locais Wi-Fi. Veremos as principais variantes desse padrão, né, que é o I3E 802.11a, I3E 802.11b, I3E 802.11g e o I3E 802.11n. E também veremos, né, em quais faixas de frequência as redes Wi-Fi são designadas a operar. Depois nós vamos discutir, né, sobre os componentes de uma rede Wi-Fi, como esses componentes eles se arranjam, né, para formar então as nossas topologias físicas de redes locais Wi-Fi. Estudaremos como o seu computador ele se conecta a uma rede Wi-Fi, então como que ele descobre quais são as redes Wi-Fi que estão na sua posição geográfica, né, e como que ele faz para se conectar a elas. E por fim, né, nós iremos ver a composição de um quadro Wi-Fi. O quadro Wi-Fi ele corresponde a um conjunto de bits, né, que são transmitidos e contém neles, né, informações de mecanismos de controle, gerência, detecção de erros e também a informação propriamente dita, né, que é a informação que o usuário ou quer receber ou enviar para a rede, né? Então vamos lá, vamos começar, mas primeiramente nós vamos fazer uma recapitulação, né, de alguns conceitos que vocês viram no último mini curso. Ethernet e internet são a mesma coisa. Vocês viram esse curso com o Francisco, né, que é o terceiro curso da série preparatória para o Telecom Challenge. Quem não assistiu, esse curso está gravado aqui no canal do YouTube, né, do Inatel Tecnologias, e está disponível para que vocês vejam também. Bom, no início desse curso, vocês viram lá com o Francisco, né? O Francisco apresentou para vocês os modelos de arquitetura de redes de computadores. E vocês viram então o modelo OSI, que é formado por 7 camadas, né? A camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Depois, ele apresentou para vocês um segundo modelo, também utilizado, pode ser utilizado, né? Que é o TCP/IP. Ele já é um modelo que define 4 camadas, né? A aplicação, transporte, internet, host barra rede, né? E nesse caso a camada de aplicação ela corresponde às 3 camadas do modelo OSI: aplicação, apresentação e sessão. A camada de internet do modelo TCP/IP ela corresponde à camada de rede do modelo OSI e a camada de host e rede, né, ela engloba então as camadas de enlace e física do modelo OSI. O terceiro e último modelo que vocês viram com o Francisco foi um modelo modelo de pilhas de protocolo da internet. Ele é definido com 5 camadas, né? Nós temos a aplicação, transporte, rede, enlace e física. A camada de aplicação, assim como no modelo TCP/IP, equivale à camada de aplicação, apresentação e sessão do nosso modelo OSI. A camada e as demais camadas, né, que é de transporte, rede, enlace e física, também correspondem às camadas de transporte, rede, enlace e física do nosso modelo OSI, né? Esse modelo, que é o de pilhas de protocolo da internet, ele foi então adotado pelo Francisco lá para o estudo de vocês e será também o mesmo adotado para o nosso estudo aqui. Então vamos relembrar, né, o que cada uma dessas camadas, né, faz. Nós vamos começar de cima para baixo, então nós temos primeiro a camada de aplicação, né, onde ela é responsável pelas aplicações da rede e seus protocolos, né?
Dentre os protocolos dessa camada, nós temos ali o HTTP, que é utilizado para transferências de documentos na web. Nós temos também o protocolo SMP, né, que é utilizado para transferência de mensagens de correio eletrônico. E nós temos também o FTP, que é um outro protocolo que é utilizado para transferência de arquivo entre dois sistemas finais. Depois da camada de transporte, nós temos a camada de transporte, né? E aí ela é responsável pelo tráfego de mensagens entre a camada de aplicação de dois sistemas finais, né? Então ela faz a transporte das informações da camada de aplicação de um computador para o outro computador, né? Existem dois protocolos de transporte na internet, que é o TCP, que provê serviços orientados à conexão para as aplicações, né? E o UDP, que provê serviços não orientados à conexão para as aplicações. Em seguida, nós temos a camada de rede. A camada de rede ela presta serviços, então, à camada de transporte, né? Garantindo a correta entrega de informações entre as camadas de transporte de dois sistemas finais, ou de duas entidades de rede, né? É nessa camada, né, de rede que a gente implementa então o protocolo de interconexão, conhecido como o protocolo IP. Nós falamos lá desse protocolo em outros cursos, né? Falamos do endereço IP, né, que é um endereço lógico que é utilizado para identificar nossa máquina na rede de computadores na internet. A camada de rede ela possui também outros protocolos, como o IPsec, né? Que é uma extensão do protocolo IP, que ele é utilizado para criptografia da internet, né? Utilizado também para tunelamento, né? E autenticação. Nós temos o protocolo ICMP, que é utilizado então para relatar erros aos sistemas finais, né? Que são os que dão origens, né, aos pacotes que são enviados na rede. Depois nós temos a camada de enlace, que é responsável pela detecção e correção de erros e também pelo controle de fluxo de dados pela rede, né? Nessa camada nós temos os protocolos Ethernet e Wi-Fi, que são alvo, né, de estudo desse curso preparatório. O Ethernet ele foi tratado com o Francisco no último curso, e o Wi-Fi vocês verão aqui hoje comigo, né? Essas tecnologias, elas são predominantes em redes locais, né? O Ethernet ele é predominante em redes locais cabeadas, e a tecnologia Wi-Fi ela é predominante em redes locais sem fio. Por fim, nós temos então a camada física, né? Que ela é responsável pela adaptação, né, e transmissão das informações que são provenientes da camada de enlace. Nessa camada, os protocolos de transmissão eles são definidos de acordo com o meio de transmissão empregado, né? Como par de fio de cobre trançado, cabo coaxial, fibra óptica ou até mesmo o espaço livre. Bom, agora que nós vimos então, né, nós sabemos onde está localizado, né, o protocolo Wi-Fi, que é na camada de enlace, nós podemos então iniciar o nosso curso. Primeiro, nós vamos entender como é que é possível, né, dois computadores eles trocarem informações sem eles estarem conectados por um fio, né? Então, como que por exemplo, um computador ele se comunica com o outro sem utilizar, né, um cabo de rede de par de fio de cobre trançado, por exemplo, né? Quando nós estudamos os componentes de redes, nós vimos que uma rede de computadores ela é formada por sistemas finais, né, que correspondem aos nossos notebooks, celulares e outros tipos de componentes que são capazes, né, de se conectar à rede internet, né? Então eles são considerados sistemas finais, são aqueles equipamentos que estão próximos do usuário, né? Depois nós vimos também que a internet ela é composta por comutadores de pacotes, né? Que ao serem agrupados, eles formam o que nós chamamos de ISPs, que são as infraestruturas de redes dos nossos provedores de serviços de internet, né? Esses comutadores de pacotes, eles podem ser switches ou roteadores, né? E nós temos também por si só as demais redes, né, que formam a internet. Os sistemas finais, eles se conectam às ISPs, né, e as ISPs se conectam à internet. Essa conexão ela é feita através de enlaces de comunicação, como por exemplo o par de fio de cobre trançado, o cabo coaxial, né,
a fibra óptica e também o espaço livre. Bom, e o espaço livre é o que permite, então, né, que dois computadores ou outros elementos de rede se comuniquem sem estarem fisicamente conectados por um cabo, né? As informações, elas são transmitidas por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam pela nossa atmosfera, né? Se propagam pelo ar. E para isso, né, nossos equipamentos, eles utilizam, então, um elemento de interface entre o meio cabeado e o espaço livre, que é chamado de antena. Esse elemento ele é responsável então por transformar, né, os sinais elétricos que são aplicados a ela em ondas eletromagnéticas, né, e vice-versa. E logo então no transmissor a nossa antena ela recebe esse sinal elétrico e ela irradia ele para a atmosfera na forma de onda eletromagnética. A onda eletromagnética, por sua vez, ela então se propaga através do espaço atingindo os nossos receptores. No receptor nós também teremos uma antena, né? Então essa antena ela faz o que? Ela a antena que está no receptor, ela captura essa onda eletromagnética, ou parte dessa onda eletromagnética, né? E aí ela faz a conversão dessa onda eletromagnética em sinal elétrico. E aí esse sinal elétrico, então, ele é direcionado aos nossos sistemas receptores, onde é feito todo um tratamento e a extração, né, da informação ao qual nós queremos, né? A informação que está contida na nossa onda eletromagnética. Bom, o meio não cabeado, né, ele é referido geralmente em telecomunicações como espectro de frequências ou ainda, né, pelo espectro eletromagnético. E cada serviço de telecomunicações utiliza uma determinada frequência, ou então um conjunto, né, de frequências, né, um range ali de frequências que a gente chama de banda, né, do nosso espectro eletromagnético. Então aqui nós temos, por exemplo, uma figura, né, que ilustra aqui, né, alguns serviços distribuídos ao longo do nosso espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele é geralmente se referenciado por meio das frequências, né? Então cada sistema, cada tipo de comunicação no mundo das telecomunicações vai ter ali a sua frequência de operação. Geralmente as ondas baixas elas são voltadas para a parte elétrica, né, de transmissão. Depois nós temos as ondas de rádio, né, que é onde estão grande parte dos sistemas de difusão, de radiodifusão, como por exemplo TV e rádio. Na parte de micro-ondas nós temos a concentração de grande parte dos serviços de telecomunicações, como operação das redes Wi-Fi, que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver depois quais são as frequências que essa rede ocupa. Comunicações satelitais, nós temos comunicações celular, né? Então as comunicações, as redes móveis, elas também operam nesse tipo nessa parte, né, do espectro eletromagnético chamada de micro-ondas. Nós temos também outras frequências mais altas, né, outras porções superiores do nosso espectro eletromagnético em relação à frequência, né, que são utilizados para alguns outros serviços e também outras que ainda não estão sendo utilizadas, mas já estão sendo previstas, né, para a utilização de novos sistemas de telecomunicações e tecnologias, né, que vem aí evoluindo com as pesquisas que estão ocorrendo. Por exemplo, o 6G, né, está previsto a operação em terahertz, né, que é uma frequência muito mais alta. Nós temos o 5G, que já está operando em uma frequência fora da faixa de micro-ondas. Se prevê que algumas aplicações vão operar em ondas milimétricas e por aí vai, né? Nós temos diversos sistemas aí distribuídos, né, ao longo do nosso espectro eletromagnético. Bom, vamos verificar agora o que significa a palavra Wi-Fi, né? Então essa palavra ela é uma abreviação, né, da expressão em inglês Wireless Fidelity, né, que na tradução livre nós podemos dizer que seria fidelidade sem fio. O termo Wi-Fi ele é utilizado para designar o padrão de comunicação sem fios, né, em redes locais, que é o 802.11, que esse padrão de comunicação ele foi criado, né, pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, cuja sigla é I3E, né?
Esse instituto ele tem sede na Nova Jersey, nos Estados Unidos. É considerada a maior organização profissional do mundo, né, voltada para o desenvolvimento e a padronização de tecnologias. Eles não só padronizaram redes Wi-Fi, né, redes sem fio, mas também tem outros padrões, outras tecnologias que eles também atuaram. Bom, as redes locais em si, elas podem ser designadas ou denominadas, né, ou até mesmo chamadas, né, de redes locais sem fio, ou ainda de redes Wi-Fi, simplesmente, né, ou então um termo que é utilizado que é o WLAN, que é o Wireless Local Area Network. Nesse caso, se remete muito àquela classificação que vocês viram lá no primeiro curso preparatório para o Telecom Challenge com o Francisco, né, que são a classificação quanto à abrangência geográfica das nossas redes, né? Então, como as redes Wi-Fi elas são redes locais, são redes LAN, então quando eu considero uma rede local sem fio, eu posso utilizar, né, essa abreviatura, né, esse acrônimo que é o WLAN. Bom, vamos ver agora como que surgiu então as redes Wi-Fi, né? As redes Wi-Fi elas foram criadas em 1990 pelo I3E, né, quando ele estipulou lá um comitê, né, para a definição de um padrão de tecnologia de comunicações sem fio. Após alguns anos de pesquisa, lá por volta de 1997, né, o padrão 802.11 foi instituído, né, e aí ele já oferecia ali algumas taxas de transmissão a princípio de 1 megabit por segundo. 2 anos mais tarde, né, surgiram outros dois padrões, uma evolução desse padrão, que foram então denominadas de 802.11a e 802.11b. Bom, o 802.11a ele oferecia taxas de transmissão ali de 54 megabits por segundo, né, e operava em 5 GHz. Já o 802.11b, né, ele oferece taxas de 11 megabits por segundo até 11 megabits por segundo e opera na frequência de 2,4 GHz. Nos anos subsequentes, né, essa tecnologia ela, então, começou a ganhar força, né, foi adotada pela indústria, que então começou a desenvolver os dispositivos compatíveis com esse padrão, né, o que fez com que esse padrão se difundisse, então, e atualmente hoje ele é o que predomina nas redes sem fio, né? E a gente tem ele presente em diversas áreas, então nas nossas casas provavelmente nós utilizamos esse padrão através dos nossos modems Wi-Fi sem fio. Também encontramos em ambientes públicos, né, que são as redes Wi-Fi abertas, né? Temos em campos de universidades, escolas, escritórios, lanchonetes, restaurantes, todos eles hoje oferecem, né, um acesso Wi-Fi, grande parte deles oferece o acesso Wi-Fi, e isso é feito utilizando esse tipo de rede, né, as redes sem fio, que são padronizadas pelo I3E 802.11. Bom, tendo uma noção então de como surgiu o Wi-Fi, né, vamos compreender um pouco mais, né, sobre os diferentes padrões e algumas características importantes de cada um deles. Bom, nós vamos estudar aqui, antes de a gente entrar nos padrões, nós vamos verificar quais são as faixas de operações do Wi-Fi, né? Os serviços de telecomunicações, né, que utilizam o espectro eletromagnético, eles precisam ser regulamentados pelos órgãos de cada país. Então, cada país tem um órgão regulamentador, né, voltado para a área de telecomunicações, que faz a regulamentação e as normas que ditam os padrões, né, que vão ser adotados, as faixas de frequências, quais são os níveis de potência, para que os sistemas de telecomunicações em si funcionem de maneira harmoniosa, né? Então, existem faixas de frequências, além que elas devem ser, digamos que elas são leiloadas, né? As empresas elas pagam para que elas possam utilizar essas faixas de frequências para seus serviços. Um exemplo básico e fácil de compreender são as redes móveis, as redes celulares. Então, as empresas como Oi, TIM, Claro e Vivo, elas pagam para a Anatel, né, para ter o direito de utilizar uma certa porção do nosso espectro eletromagnético, né?
Então, vira e mexe, nós vemos aí falar nas notícias, né, de que a Anatel vai fazer o leilão das frequências para o 5G, por exemplo, que é algo que está previsto para acontecer neste ano ou até ano que vem. Porém, existe algumas faixas de frequências que elas são de uso livre, né? Que são reservadas então para o desenvolvimento industrial, científico e médico. Essas faixas de frequência elas são denominadas de faixas de frequência ISM. Bom, essas porções de espectro elas foram inicialmente reservadas pela FCC, que é um órgão que regulamenta as telecomunicações dos Estados Unidos. Porém, né, com essa regulamentação dos Estados Unidos, ela foi adotada por outros países, né, a nível internacional, né, e aqui no Brasil essa regulamentação, ou seja, a regulamentação das faixas de frequência ISM, elas foram feitas pela Anatel. A Anatel ela tem sede em Brasília, né, e ela é o nosso órgão governamental que é responsável pela outorga, regulamentação e a fiscalização das telecomunicações. A Anatel ela está diretamente ligada ao Ministério das Comunicações, né? Que é um órgão governamental que ele é responsável pela elaboração, né, das políticas públicas do setor de comunicação, ao qual engloba então as telecomunicações. Bom, o padrão 802.11, ele é designado, né, a operar em duas faixas de frequências, que são referenciadas como 2,4 GHz e 5 GHz. No Brasil, a faixa de 2,4 GHz, ela corresponde a frequências que vão de 2,4 GHz até 2,483 GHz. Já a faixa de 5 GHz, ela compreende frequências de 5,150 GHz a 5,859 GHz. Inicialmente, né, criado em 1997, o padrão 802.11 ele operava na banda de 2,4 GHz, né, com uma largura de banda de 22 MHz. Ao longo dos anos, né, os novos padrões, as novas evoluções desse padrão, elas contemplam a operação, alguns em 2,4 GHz e outros em 5 GHz. E ainda há padrões, né, que operam em ambas as faixas, né? Prevêem a operação em ambas as faixas, né? Vamos conhecer então, né, verificar algumas características desses principais padrões. Nós temos 4 padrões principais, que é o 802.11a, o 802.11b, o 802.11g e o 802.11n. Bom, vou trazer aqui, além de algumas características relacionadas a quando eles foram publicados, né, vou trazer também algumas características referentes à frequência e também à taxa de transmissão. Começando pelo primeiro, né, o I3E 802.11a, ele foi publicado em 1999, né, ele opera na faixa de frequência de 5 GHz e oferece taxas de transmissão até 54 megabits por segundo. Ele é amplamente utilizado em redes Wi-Fi sem fio empresariais. Já o segundo, que é o I3E 802.11b, ele também foi publicado em 1999, né? Ele oferece uma taxa de transmissão de 11 megabits por segundo e uma frequência e opera, né, na frequência de 2,4 GHz. Ele possui uma cobertura, digamos que um raio de cobertura, né, maior do que o primeiro padrão, que é o 802.11a. Depois nós temos o 802.11g, ele já foi publicado em 2003, né, e oferece ali taxas de transmissão de até 11 megabits por segundo e também opera, né, na banda de 2,4 GHz. Ele é compatível com o padrão 802.11b, porém ele oferece um menor raio de cobertura, né? Suas aplicações geralmente abrangem as residências, né, as redes sem fios residenciais e também redes sem fio empresariais de pequeno porte. Por fim, nós temos o 802.11n, que opera tanto em 2,4 e 5 GHz, né, previsto isso, e ele oferece taxas de transmissão que vão de 65 a 600 megabits por segundo. Uma curiosidade desse padrão é que ele suporta a transmissão, né, por múltiplas antenas, que é denominada de tecnologia MIMO.
O que seria então o MIMO, né? Seriam múltiplas entradas e múltiplas saídas, que no caso desse padrão é representado por múltiplas antenas de transmissão e múltiplas antenas de recepção. Essa tecnologia MIMO ela já vem sendo amplamente utilizada em diversos outros tecnologias, né? Diversos outros sistemas de telecomunicações. Ela traz algumas vantagens referente à propagação da onda eletromagnética, né? E como que isso pode ser interpretado de maneira proveitosa pelo receptor. Não vamos entrar no mérito desse tipo de tecnologia, ela requer um conhecimento prévio de outras áreas de telecomunicações, mas fica registrado então que o 802.11n, né, ele suporta esse tipo de tecnologia, que é a transmissão através de múltiplas antenas e a recepção através de múltiplas antenas. Bom, vamos estudar agora um pouco em referente às topologias físicas, né, das redes Wi-Fi. Então, as redes Wi-Fi, assim como as redes Ethernet, elas possuem topologias específicas, né? Mas antes de vermos, né, quais são essas topologias, vamos definir os elementos que as compõem. Então, nós temos aqui primeiro os hospedeiros sem fios, né, que correspondem aos sistemas finais, ou seja, aos equipamentos que nós conectamos, né, às redes Wi-Fi, né, para trocar informações. E aí pode ser no nosso computador, no nosso notebook, celular, tablet e qualquer outro sistema final que eu seja capaz de conectar a uma rede Wi-Fi sem fio. E depois nós temos a estação base, né, que ela representa os equipamentos que são necessários então à comutação de pacotes dentro de uma rede sem fio. Lá em redes Ethernet nós vimos que nós temos, por exemplo, o hub e o switch, né? Aqui nós temos o que nós denominamos de pontos de acesso. Esse tipo de equipamento ele também tem a função, né, de se conectar com a internet, né, para a troca de dados entre os dispositivos de rede local, da rede local sem fio nossa, com outros dispositivos externos a ela. Então ele se conecta a um roteador, né, de uma ISP e por aí vai, né? Então através do roteador de ISP ele se conecta à nossa internet. Bom, quando nós instalamos um ponto de acesso, por exemplo, na nossa casa, nós atribuímos a ele um identificador, né, de conjunto de serviços, que ele é conhecido como SSID, que do inglês significa Service Set Identifier. Em outras palavras, né, esse é o nome da nossa rede WLAN, então a sua rede WLAN pode ter um nome, a minha pode ter outro nome, e esse nome é escolhido por nós, né, então representa aí o SSID da rede. Nós também configuramos, né, os canais de operação do nosso modem, né, nosso ponto de acesso. Esses canais eles estão ligados às faixas de frequência ISM, que a rede Wi-Fi é prevista para operação, que nós vimos lá que é em 2,4 nem 5 GHz. Então aquela porção do espectro em 2,4 ela é fragmentada em porções menores, que são denominadas de canais, né? Assim como em 5 GHz. Por exemplo, em 2,4, geralmente eles são fragmentados em 14 canais. Alguns desses canais possuem frequências em comum, né, que é o que a gente chama de sobreposição dos canais, alguns outros não. E no momento da configuração do seu modem, geralmente você, né, no caso, faz a configuração do canal qual você quer que o seu modem, o seu ponto de acesso opere. Bom, as redes WLAN, né, elas podem assumir dois tipos de topologia. A primeira é chamada de infraestruturada e a segunda de ad hoc. A topologia infraestruturada ela se caracteriza pela presença de um conjunto de hospedeiros sem fio que se conectam a um ponto de acesso. Esse ponto de acesso ele se encontra, né, conectado a um computador ou roteador de pacotes, né, por meio de um meio cabeado, que por sua vez então ele se conecta à nossa internet, né, a nossa rede nossa rede externa. A associação, né, de estações sem fio com o ponto de acesso, então as estações que se conectam ao ponto de acesso, elas formam o que a gente chama de conjunto básico de serviços, né, e cuja sigla é denominada por BSSS. Bom, vamos aqui então analisar um exemplo, né, de uma rede infraestruturada. Então, vamos começar aqui com os nossos
hospedeiros sem fios, né, que vão então se conectar a um ponto de acesso e com isso nós temos a formação da nossa BSS. Esse ponto de acesso, como eu disse, ele pode se conectar a um roteador e esse roteador por si só conecta a internet. Então, nós temos aqui que os nossos sistemas finais, os nossos hospedeiros sem fios, né, eles podem sim buscar informações na internet através do nosso ponto de acesso. O segundo tipo, ele é denominado, né, de rede ad hoc, né, a topologia física ad hoc, né, e os hospedeiros sem fio, eles não estão conectados a nenhum tipo de ponto de acesso, né. Nesse caso, os próprios dispositivos, eles se conectam, né, e assumem a responsabilidade de fazer o roteamento de pacote entre eles, né. Então, um exemplo básico aqui, nós temos, por exemplo, um conjunto de hospedeiros sem fios, né, que podem, então, se associar e formar uma BSS1, né, um conjunto básico de serviços aqui, né, e nós podemos ter um segundo grupo que se associam entre eles para a formação de uma BSS2. Bom, movendo agora, né, indo para uma outra parte do nosso curso, nós vamos ver, então, como que o seu computador ele consegue descobrir quais são os pontos de acesso, quais são as redes Wi-Fi disponíveis quando ele se posiciona geograficamente em um local. Esse tipo de atividade ele pode ser feito através do que nós denominamos de varredura passiva ou varredura ativa. Bom, na varredura passiva, o seu computador ele sonda, né, os canais, e na esperança ali de capturar quadros de sinalização, que são enviados frequentemente pelos pontos de acesso, né? Então, assim que ele capta esses quadros de sinalização, você que é usuário, então, vê lá na tela, na parte das configurações de rede do seu computador, a identificação, né, de todas as redes LAN, das redes LAN Wi-Fi, né, que estão nas proximidades do seu computador, nas proximidades geográficas ao qual você se encontra. E aí você então seleciona uma delas e faz a sua autenticação. Bom, mas isso exige então uma pequena troca ali, né, de mensagens entre o seu computador e o ponto de acesso. Vamos analisar então com mais detalhes, né, como que é feita essa varredura passiva. Então considere inicialmente que o seu computador ele está localizado em algum local. E nesse local nós temos uma primeira BSS1 com ponto de acesso e uma BSS2 com ponto de acesso. Esses pontos de acesso, tanto da BS1 quanto da BS2, eles vão passar a enviar alguns quadros de sinalização periodicamente, né? E esses quadros de sinalização eles podem ser então capturados pelo seu computador. A partir desse momento, você, usuário, sabe quais são as redes que estão presentes naquela região geográfica, e aí você pode selecionar, por exemplo, no caso, vamos supor que no nosso exemplo, o usuário seleciona a BSS1. Então, o computador ele irá enviar, né, uma mensagem de solicitação de autenticação na rede BSS1. O ponto de acesso ele vai então responder ao seu computador, né, confirmando que a autenticação que pode ser feita a autenticação naquela rede, e a partir desse momento, então, ele passa a integrar a BSS1. E aí isso ocorre, então, através da varredura passiva. Já na varredura ativa, nós temos que o seu computador ele transmite um quadro de requisição. Então, ele não espera por quadros de sinalização. Ele, por si só, lança quadros de requisição para que os pontos de acesso eles enviem os quadros de sinalização. E aí, com isso, seu computador, então, ele captura esses quadros de sinalização e aí você, novamente, sabe quais são as redes que estão ali naquela região, faz a seleção e a sua autenticação nessa rede. Vamos ver, então, como que isso funciona através de um exemplo. Então, vamos supor que nós temos o mesmo notebook aqui, no caso, localizado entre duas BSS, né? Uma BSS1 e uma BSS2. Temos os nossos pontos de acesso e agora, neste momento, ao invés de aguardar e ficar esperando que quadros de sinalização sejam enviados pelos pontos de acesso, seu computador ele envia quadros de requisição aos pontos de acesso. Os pontos de acesso, ao receber esses quadros de requisição, eles respondem com quadros de sinalização. E
E aí você, novamente, né, como usuário, você vai saber quais são as redes que estão ali disponíveis. Ao selecionar essa rede, vamos supor que neste caso selecionamos também a BSS1, seu computador envia então uma requisição de autenticação, uma solicitação, né, de autenticação na rede, e quando o ponto de acesso responder, confirmando essa autenticação, o seu computador passa então a integrar a BSS1. Bom, é importante, né, nós falarmos aqui sobre os processos de autenticação. A autenticação ela pode ser feita, né, por meio de usuários e senha. Então, por exemplo, quando você vai à casa de uma tia ou de um amigo seu, por exemplo, e quer se conectar na rede Wi-Fi dela, geralmente você tem que solicitar a senha a ela, né? E aí você insere a senha e é feita a autenticação. Um outro método que são utilizados inclusive por empresas é através do MAC, né? Então, quando o colaborador ele chega na empresa, ele ganha um computador da empresa. E como a gente sabe, né, nas placas de rede, no caso da placa de rede sem fio, vamos ter um endereço MAC lá, que é um endereço físico. Esse endereço MAC, então, ele é utilizado, né, pela rede para verificar se aquele computador ele tem direito a se autenticar na rede sem fio. E um terceiro tipo que seriam as redes públicas, né, as redes abertas, redes Wi-Fi abertas, né, ao qual você não precisa inserir nenhuma senha ou nenhum outro mecanismo de autenticação. Você apenas se conecta à rede, né, e é feita a autenticação automaticamente. Não é feito nenhum tipo de requisição para o usuário. Bom, vamos passar agora a entender como o nosso computador ele acessa o meio em redes Wi-Fi. Vocês viram com o Francisco, no curso sobre redes locais Ethernet, que o meio de acesso é compartilhado. Aqui nas redes Wi-Fi ele também é compartilhado. Nós temos um único meio que é o AR. Lá nas redes Ethernet, os computadores eles utilizam um protocolo, né, de acesso ao meio chamado de CSMA/CD, que significa, traduzindo, né, é um termo técnico em inglês, mas traduzindo para o português nós temos que ele é um protocolo de acesso múltiplo por detecção de portadores, né, e com detecção de colisão. O que significa isso? Né? Os computadores nas redes Ethernet, assim que eles percebem que o meio está desocupado, eles passam a transmitir. Mas, ao mesmo tempo, eles iniciam um processo de monitoramento, né, de possíveis colisões. Então, se um segundo computador começa a transmitir e dá colisão com a transmissão do primeiro, eles então cessam as transmissões, né, eles param de transmitir e iniciam um processo de espera para verificar se o meio está livre novamente, né? Aqui nas redes Wi-Fi, nós utilizamos um protocolo também, que ele é conhecido como CSMA/AC, né? Que na tradução seria Protocolo de Acesso Múltiplo por Detecção de Portadora e Prevenção de Colisão. Ou seja, né, nas redes Wi-Fi, o nosso computador ele vai atuar, né, de maneira que ele faça a prevenção da colisão. Então, ele não vai transmitir assim que ele perceber, por exemplo, que o meio ele esteja desocupado. Então, ele tem todo um processo, né? Ele segue um protocolo de acesso ao meio ali que considera evitar as colisões, né? Bom, vamos ver então alguns casos voltados para a gente poder entender então esse protocolo de acesso ao meio. Vamos considerar que no primeiro caso nós temos que o meio ele está livre com confirmação e ocorre a confirmação da recepção do quadro. Isso é uma diferença também, né, das redes Wi-Fi e Ethernet. As redes Ethernet elas não confirmam, o destinatário não confirma ao remetente a recepção do quadro. Aqui nas redes Wi-Fi é feito isso. Então, vamos tentar entender como que o nosso computador ele acessa o meio através de 3 casos. Nesse primeiro caso, nós vamos adotar aqui um meio livre, né? O meio já está desocupado e vai haver então uma confirmação de recepção do quadro. Então, considere aqui o nosso ponto de acesso e o nosso computador. Então, eles vão trocar dados. O seu computador ele quer enviar dados para o ponto de acesso. Nesse primeiro momento, o que ele vai ter que fazer? Ele vai verificar se o meio ele está livre. Se o meio estiver livre, ele não inicia a transmissão. Ele aguarda por um determinado espaço de tempo. E aí,
passado esse espaço de tempo, ele volta a verificar se o meio está livre. Se o meio continua livre, aí sim, ele então inicia a transmissão do seu quadro de informação. Então, ele pode enviar a informação para o ponto de acesso. Feito isso, ele vai então agora aguardar por um período de tempo para receber a confirmação do seu ponto de acesso de que o quadro foi recebido por ele. Então, ele aguarda um certo instante pelo envio do recebimento, né? Pela confirmação de que o quadro foi enviado e recebido pelo ponto de acesso. Então, o ponto de acesso envia essa informação para o seu computador. Bom, ao receber essa confirmação, tá tudo ok. Então, houve a transmissão e a recepção lá do outro lado, né, pelo destinatário do quadro. Obviamente, né, se nessa confirmação de recepção, né, for indicado que o quadro foi recebido com erros, aí o seu computador ele vai reiniciar esse processo que nós acabamos de ver aqui através desse exemplo para retransmitir o quadro. Bom, um segundo caso, por exemplo, seria o meio livre, né, mas sem a confirmação de recepção do quadro. Então, por exemplo, não houve a confirmação de que o ponto de acesso ou o destinatário, né, recebeu este quadro, e também pode acontecer um segundo caso, que seria ele receber esse quadro, mas a confirmação de recebimento do quadro pode ter se perdido ao longo do caminho. Então, vamos analisar esse exemplo, né, ver como que o protocolo CSMA-AC ele atua então nesse tipo de caso. Inicialmente, então, nós temos o nosso computador, ele vai novamente, ele quer transmitir um quadro, ele vai então verificar se o meio está livre, só que ele não inicia a transmissão, ele aguarda por mais um pouquinho, então ele vai aguardar ali um determinado período de tempo. Passou esse período de tempo, ele volta a verificar se o meio ele está livre. Se estiver livre, ok, ele inicia então a transmissão. E aí ele envia a informação novamente para o nosso ponto de acesso. Feito isso, ele vai aguardar novamente pela recepção, né, da confirmação de que o quadro chegou no destinatário. E aí vamos supor que neste caso o seu destinatário recebeu o quadro, enviou, e aí pode cair naqueles dois casos. Pode ser que ele não tenha recebido, pode ser que ele tenha recebido, que é o nosso caso aqui. Só que esse quadro se perdeu, né? Esse quadro de confirmação se perdeu pelo meio do caminho e não atingiu o computador que transmitiu o quadro inicialmente. Nesse caso, então, o seu computador espera por aquele intervalo de tempo para receber a confirmação. Se ele não recebe essa confirmação, né, ele vai tentar de novo. Só que antes dele tentar de novo, ele vai verificar se o número de tentativas dele foi extrapolado. Então, se ele poderia tentar 5 vezes e ele tentou as 5 vezes e não obteve sucesso, ele então aborta esse processo de transmissão e ele vai tentar depois de um certo tempo novamente. E o terceiro caso é quando o meio ele está ocupado. Então, nós vamos ver como que o nosso computador ele procede através do protocolo CSMA-AC, né, que é o protocolo de detecção de portador, acesso múltiplo, né, por detecção de portadora com prevenção de colisão, ele atua com o meio ele está ocupado. Então, novamente, nós temos aqui o nosso computador e o nosso ponto de acesso. Inicialmente, o seu computador ele vai verificar. Se o meio estiver ocupado, ele vai aguardar por um determinado período de tempo. E aí, novamente, se ele verificar que o meio continua ocupado, ele vai aguardar por um período de tempo. E aí, ele tem um número limitado de vezes que ele tenta, né, fazer essa transmissão. E vamos supor que, nesse caso, ele tenha tentado 3 vezes. Se ele excede esse número de vezes tentando, ou seja, todas as vezes que ele verifica o meio e o meio ele está ocupado, ele faz então, ele aborta a nossa transmissão. E aí, ele, depois de um certo tempo, ele volta a tentar transmitir essas informações novamente. Então, o CSMA-AC, ele funciona dessa maneira. Ele trata de evitar as colisões. Então, diferente do Ethernet, o computador aqui nas redes Wi-Fi, ele somente irá transmitir se ele tiver a certeza, né, de que o meio ele está livre. Diferente nas redes Ethernet, onde
assim que eu vejo que o meio está livre, eu já começo a transmitir, né? Bom, por fim, né, vamos verificar então como é feito o transporte da informação por meio do padrão Wi-Fi. Para isso, nós vamos então ver como que é a composição do nosso quadro Wi-Fi. O quadro Wi-Fi, ele possui a seguinte composição. Ele tem um controle de quadros de 2 bytes, um campo de duração de 2 bytes, um campo de endereço 1, endereço 2, endereço 3 de 6 bytes, cada um deles. Ele tem um controle de sequência de 2 bytes. Ele também tem um endereço 4 de 6 bytes, um campo de dados, que é onde vai realmente a informação útil que eu quero transmitir para a minha rede ou então receber. E esse quadro, ele tem um tamanho de 0 até 2.312 bytes, né? E por fim nós temos ali um CRC, né, que é a verificação cíclica de redundância, né, de que possui 6 bytes, que é utilizado para erros. Vamos entender então o que cada um desses campos significam, né? Quais são as informações que eles carregam. O campo, vamos começar pelo primeiro, né, que é o campo controle de quadros, né? O campo controle de quadros, ele possui diversos subcampos, né? Os subcampos pode ser que eles possuem a versão do protocolo que está sendo utilizado, tipo e subtipo, né? 2 campos para o app e do app, né? Que são 2 campos que nós vamos analisar posteriormente. Em conjunto, nós vamos ver como que esses 2 campos eles afetam na interpretação dos campos endereço 1, endereço 2, endereço 3 e endereço 4. Nós temos também um campo para mais fragmentos, né? Nova tentativa, um modo de gerência de energia, né? Mais dados, web e reservado. O campo tipo, ele define o tipo de informação, se ele é uma informação de gerência, se é de controle ou de dados. O campo subtipo, ele define o tipo de controle que é referente aos processos de confirmação de transmissão e solicitação de transmissão, né, entre os hospedeiros sem fios, né, e o ponto de acesso. Nós temos também o campo mais fragmentos, que vai indicar, né, que outros quadros eles serão enviados, né? O campo nova tentativa, que está indicando que aquele quadro é uma retransmissão, né? Então, onde já foi enviado uma primeira vez. Nós temos também mais dados, que vai indicar que a estação ela tem mais dados a serem transmitidos, então a estação que está transmitindo, ela vai indicar, né, para o nosso destinatário, olha, eu tenho mais quadros para serem enviados. Como eu disse, os campos para e DAP, eles são utilizados em conjunto, né, e eles definem então como que os endereços 1, 2, 3 e 4, eles são interpretados, né? Nós vamos estudar eles daqui a pouco. Seguindo para o próximo quadro, nós temos o quadro de duração com 2 bytes, que ele corresponde ao tempo, né, que uma estação transmissora ela aloca o canal para que ocorra a transmissão do quadro, e também o tempo, né, para que ela espere pela transmissão do reconhecimento da entrega do quadro. Nós temos um controle de sequência, que possui 2 bytes, que no caso ele está ligado ao reconhecimento do envio de quadros, né, que tenha se perdido. Então a estação transmissora ela irá retransmitir esses quadros. Contudo, por exemplo, como o exemplo que nós vimos lá, onde a confirmação de recepção ela é perdida, isso significa para a estação que está transmitindo que ela vai ter que retransmitir aquele quadro novamente, né? E aí, para que o seu destinatário ele saiba que aquele quadro é uma retransmissão ali, então nós temos esse controle de sequência. Bom, depois nós temos o campo de dados, né? Como eu disse, essa parte é onde estão as informações que são provenientes da camada superior. Lembrando, o protocolo Wi-Fi, como ele está na camada de enlace do nosso modelo de pilhas de protocolos da internet, ele então presta serviços, ou seja, ele prepara a informação para ser transportada, e essa informação vem de onde? Da camada superior, que é a camada de rede, né? Então, nesse campo de dados são depositadas as informações que vêm da camada superior, que é a camada de rede.
Apesar do tamanho máximo ele ser de 2.312 bytes, né? Geralmente esse valor fica em torno de 1.500 bytes, que é de acordo com o tamanho de um datagrama, né, IP, que é um protocolo que está na camada de rede. E por fim nós temos a verificação, né, de redundância, CRC, né, que possui 4 bytes. Esse campo ele permite que o computador destinatário verifique, né, possíveis erros que podem ocorrer na transmissão do quadro Wi-Fi. Se o quadro ele não possui erro, o campo de dados que é o que a gente acabou de ver, ele é então passado para a camada de rede. Caso ele tenha erros, né, ele é descartado e aí a estação transmissora ela é avisada de que houve erros na transmissão e aí então ela faz a retransmissão do nosso quadro. Bom, agora vamos ver então como que os dois subcampos do controle de quadros, o para e DAP, eles podem influenciar na interpretação, né, dos endereços 1, 2, 3 e 4 do nosso quadro Wi-Fi. Bom, nós vamos ter aqui 4 endereços, né? E aí, ó, para que eu possa ter a interpretação desses endereços, eu vou ter que analisá-los de acordo com os campos para API e DAP. Vamos considerar aqui nesse caso que esses campos, na verdade, eles possuem um comprimento de 1 bit cada um deles, né? Então, como eu tenho 1 bit e 2 campos, eu posso, e o bit geralmente ele pode assumir o valor 0 ou 1, eu posso então definir 4 interpretações. Essa primeira interpretação, ela considera que os bits de ambos os campos sejam zeros, certo? Neste caso, nós temos a caracterização, né, de uma comunicação entre um hospedeiro sem fio, que por exemplo o meu computador, né, de diferentes BSS. Lembrando que a BSS é aquele conjunto, né, de hospedeiros sem fios que estão conectados a um ponto de acesso. Então, neste caso, eu estou considerando a comunicação entre, vamos dizer, entre computadores de redes sem fios diferentes, que são controlados por pontos de acessos diferentes. Nesse caso, o endereço 1 ele vai identificar o destinatário, seria quem deve receber aquele quadro, deve receber e processar aquele quadro. O endereço 2 ele vai se referir a quem enviou o quadro. E o endereço 3 ele vai estar relacionado à identificação, né, o ID da nossa BSS. E o endereço 4, neste caso, neste exemplo, ele não possui nenhum tipo de utilidade. Bom, no segundo caso, nós vamos ter aqui os 4 endereços novamente e os 2 campos. Neste caso, o campo DAP ele assume o valor 1. Então, o campo para API continua o bit valendo 0. E no segundo campo, DAP, o bit vale 1. Neste caso, nós temos uma transmissão de quadro do ponto de acesso para o hospedeiro sem fio. Então, é o meu modem, por exemplo, me enviando um quadro de informação para o meu computador, ou para o meu celular, para o meu notebook. Neste caso, o endereço 1 ele continua identificando quem é o destinatário. O endereço 2 ele passa a identificar o ponto de acesso. E o endereço 3, ele passa a identificar o remetente daquela mensagem. E o endereço 4, ele não tem nenhum tipo de utilidade neste caso ainda. Bom, o endereço 2, ele identifica o ponto de acesso. E o endereço 3, o remetente. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Mas quem está enviando a mensagem? Se a comunicação é entre o ponto de acesso e um hospedeiro sem fio daquele ponto de acesso, que está associado àquele ponto de acesso, por que eu preciso então identificar o ponto de acesso e o remetente? O ponto de acesso poderia já ser o nosso remetente? Neste caso, nós temos que considerar que essa mensagem, né, que esse quadro que está sendo passado do ponto de acesso para o meu hospedeiro sem fio, que é o meu computador, por exemplo, celular e etc., esse quadro ele pode estar vindo da rede externa. Então, ele pode estar vindo, por exemplo, de uma rede local Ethernet, por exemplo, está vindo de um roteador. Então, eu preciso identificar, né, de quem é esse remetente para o meu destinatário. E aí, então, o endereço 1 ele identifica o destinatário, que é o meu hospedeiro sem fio daquele ponto de acesso, daquela BSS, né? O endereço 2 ele vai dizer que o quadro ele está sendo enviado por aquele ponto de acesso. E o endereço 3 ele vai dizer que aquela mensagem
Na verdade, ela foi originalmente enviada por alguém, né? Por um terceiro remetente. Bom, aqui nós temos os 4 endereços, os 4 campos de endereço, agora para o caso onde o campo para app assume o valor bit igual a 1 e o de app assume o valor do bit igual a 0. Neste caso, nós temos uma transmissão, né, de um quadro de um hospedeiro sem fio para o ponto de acesso, ou seja, é o meu notebook, o meu celular ou o meu computador querendo enviar uma informação para o meu modem, né, para o meu ponto de acesso. Neste caso, o endereço 1 é o ponto de acesso que representa o destinatário, né, naquela comunicação inicial ali. O endereço 2 ele vai se remeter então ao nosso remetente, que é o nosso hospedeiro sem fio que está enviando a mensagem. O endereço 3 ele vai representar o destinatário e o endereço 4 ele não tem utilidade neste caso também. Bom, aí pode surgir novamente. Mas se o meu computador ele está enviando uma informação, está enviando um quadro para o meu ponto de acesso, o endereço de destino não seria o meu ponto de acesso? A gente pode dizer que sim e não. Nesse primeiro momento, que a comunicação do seu hospedeiro sem fio para o ponto de acesso, realmente a origem do quadro, de onde o quadro de informação parte, de onde o quadro Wi-Fi parte, é do seu celular, do seu notebook, que é o que estipula então o endereço 2, que é o remetente. O destino, sim, o destino é o ponto de acesso, por isso nós estipulamos ele no endereço 1, que é o de destino do quadro. Porém, pode ser que você não queira que essa informação seja processada pelo seu ponto de acesso, você queira que essa informação seja processada por um outro computador que esteja localizado, vamos supor, numa outra rede, seja ela local sem fio, vamos supor que seja uma rede local Ethernet, por exemplo. Então, o seu ponto de acesso ele precisa saber que aquele quadro não é destinado a ele, mas sim a uma terceira entidade ao qual ele vai ter que fazer o encaminhamento dessa mensagem através da rede externa, da rede de distribuição. E por fim, nós temos aqui os nossos 4 quadros com novas interpretações, só que agora para o campo para app assumindo o bit 1 e o campo de app assumindo o bit 1 também. Neste caso, nós temos uma transmissão de quadros em uma rede ad hoc, que é a segundo tipo de topologia física que nós vimos que as redes Wi-Fi elas podem assumir, né? Então, no campo de endereço 1, eu vou estar identificando o ponto de acesso de destino, no endereço 2, o ponto de acesso de origem, e no endereço 3, né, o destinatário, e o endereço 4 agora ele passa a ter utilidade, pois ele vai representar para a gente nosso remetente. Então, vamos entender isso. Eu tenho 2 BSS, por exemplo, e uma entidade de uma BSS, né, um hospedeiro sem fio, quer se comunicar com um outro hospedeiro sem fio da outra BSS. Então, para isso, né, eles vão ter que trocar informações entre si. Então, as entidades que estiverem atuando como pontos de acesso para essas BSS, elas vão ter então que saber que elas vão ter que encaminhar as mensagens ali internamente após uma mandar para outra, né? Às vezes, após esses pontos de acesso de BSS diferentes trocarem as informações, o ponto de acesso que recebeu a mensagem, ele vai ter que saber como ele vai encaminhar aquela mensagem ali dentro. Então, ele precisa saber o endereço do destinatário. O destinatário, por exemplo, ele vai querer saber de quem veio essa informação. Se é realmente daquele hospedeiro sem fio que ele queria se comunicar e que está lá na outra BSS, né? Então, por isso, nós vamos ter que ter a identificação do ponto de acesso de destino, né? Que é para qual BSS que eu vou mandar essa informação. O ponto de acesso de destino, né? Ele tem que saber, né, de onde está vindo essa informação, então por isso o endereço ali do ponto de acesso de origem, e depois, né, para encaminhamento interno da rede, nós vamos ter ali os endereços 3 e 4 representando o destinatário e o remetente. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos